Olá, olá. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Se vocês estão me vendo, me ouvindo, me dá um oizinho aí, por favor. Ah, ok, obrigado. Bom, então vamos lá. Muito bom dia para você que chegou aqui na nossa live de hoje. Espiritualidade em tempos de crise. Aqui quem está falando é Marcos Paris, professor Marcos Paris, e eu vou estar com vocês hoje falando sobre alguns assuntos muito interessantes com relação à espiritualidade nos tempos de crise. O primeiro assunto que eu quero falar com vocês vai ser sobre o lado bom do medo. Lado bom do medo, Marcos? Isso mesmo, lado bom do medo. Gente, tudo tem dois lados, o bom e o ruim. Mas nós vamos falar mais um pouco lá na frente. Uma pergunta que me fizeram, é possível enfrentar o medo? Boa pergunta essa, não é não? Fala a verdade. Todo mundo fala que é. Vamos ver se é isso mesmo. Enfrentar o medo é a melhor solução? Como o medo pode estar afetando a sua espiritualidade? Isso. É uma coisa que a gente não para pensar realmente, principalmente porque quando estamos com medo, estamos com medo. E não temos tempo muito para fazer as coisas, não, gente. E no final, eu tenho uma super dica, uma dica blockbuster para você, arrasa quarteirão, para como você se relacionar com o medo, olhando pelo prisma do o medo é bom. Nós vamos ver isso lá no final, tá bom? Bom, como o medo pode ser bom em nossas vidas? Essa é a primeira coisa que eu falei que eu estaria falando para vocês, né? Então, assim, como é que o medo pode ser bom em nossas vidas? Bom, começa que as coisas elas não são sempre boas ou ruins o tempo todo. Houve um filósofo chamado Maquiavel que até criou o conceito do maniqueísmo, tá, gente? Do bom e do mal, do claro e do escuro, do dia e da noite. Ou seja, muitas vezes nós estamos sempre trabalhando dentro de uma escala. Ou é tudo uma coisa, ou é tudo outra coisa. E não funciona assim para nada, nem para o medo. Tudo depende, sabe do que, gente? Isso foi uma das coisas que na minha formação de filosofia eu mais me apaixonei, porque foi logo a primeira coisa que eu aprendi, tá? Tudo depende de contexto. Exatamente. O contexto onde as coisas que a gente utiliza define exatamente se ele está sendo produtivo ou improdutivo, se é bom, se é ruim, se funciona, se não funciona. E aí entra o complemento. Além do contexto, nós temos o quê? Como nós utilizamos as coisas que estão disponíveis para nós. Isso pode ser um comportamento, isso pode ser uma ferramenta, isso pode ser um pensamento, muita coisa. Quer ver um exemplo? Gente, uma faca, ela é boa ou ela é ruim? Cara, se eu vou cortar um pedaço de pão, passar manteiga, agora pela manhã, então, ainda não tomei meu café da manhã, gente, é super bom. Agora, imagina se eu usar essa faca para alguma outra coisa, por exemplo, ferir alguém. Exatamente. Num dos nossos eventos, que é o Desafio da Autoestima, eu perguntei para as pessoas referente a isso, e as pessoas elas fixam o pensamento delas numa coisa, e se ela é ruim para sempre, e se ela é boa para sempre. E aí, nas conversas, as pessoas descobriram que não é bem assim. E gostaria que vocês começassem a olhar para o medo como algo positivo. E aí, vamos lá. Relacionado a isso, sabe como o medo pode ser positivo em sua vida? Porque até agora eu falei só de filosofia. Isso não ajuda em nada. Como o medo pode ser bom nas suas vidas, positivo na vida das pessoas? Gente, quando eu pego o medo e transformo em prudência. O medo é uma reação desproporcional ou sem controle da nossa parte quando um objeto ou um acontecimento ou qualquer coisa que a gente tenha medo, ele se depara ou aqui mentalmente ou na nossa frente através até de uma imagem. Gente, quem tem medo de rato, eu não preciso trazer o rato até a pessoa. Você tem mulher em casa? Pergunta sobre barata para ela que ela vai te dizer. Então, assim, a prudência é quando eu começo a utilizar o medo de uma forma mais saudável. Por quê? Imagina que você tem que atravessar a rua. Qual é a atitude mais prudente a se fazer?
Não a temerosa, não a do medo, mas a prudente. A prudente é fazer, eu paro, olho para os lados, verifico se não tem uma faixa de segurança, se não tem um semáforo onde ele pode estar aberto ou fechado e que me permita dizer, olha, você pode ir ou não. Prudência. Então, assim, em toda situação de medo, a primeira coisa que você pode fazer para usá-lo de forma produtiva é para, olha e verifica o que é que ali existe de verdade, o que é que ali existe de necessidade que eu possa estar atuando. Isso é muito interessante, porque quando a gente olha para situações, a gente pensa que, por ser uma situação que eu já vivenciei outras vezes de medo, não existe nada que eu possa fazer. Existe. E nós vamos falar um pouco mais sobre como você elaborar melhor esse momento da prudência. Porque o medo, eu costumo dizer uma coisa muito interessante, tá, gente? Toda vez que a gente toma uma ação com base no medo, muitas vezes funciona, tá? Não tenha nem dúvida, porque todas as vezes que você teve medo, você sempre ficou preso a isso? Não, não é bem assim. Mas toda atitude que a gente toma em função do medo, no bate-pronto, sabe o que acontece? A data de validade dela é muito ruim. A maior parte das vezes, o que você fez para poder resolver essa situação de medo, ela se repete lá na frente, e se repete de novo, e de novo. É só aparecer o contexto. É só aparecer o contexto. E aí você, de novo, por quê? Porque você não elaborou, você não foi prudente o suficiente para, por exemplo, eu vou descer uma escada. Se eu for uma pessoa prudente, eu vou verificar onde está o corrimão, eu vou verificar se não tem, o piso não está molhado, eu vou verificar uma série de coisas que vai evitar ao máximo, mas não 100%, de que aconteça algo. E a gente faz assim, ó, beleza? Prudência é a forma positiva de você usar o seu medo. E aí eu falei, mas dá para evitar o medo, Marcos? Puta vida, não dá, gente. Eu gostaria de dizer que sim, mas não rola. Por quê? O medo é um olhar nosso a alguma coisa que pode nos acontecer. Isso está ao nosso redor o tempo todo, gente. O simples atravessar de uma rua parece uma coisa besta, mas é uma coisa que pode oferecer perigo. Então pode trazer uma sensação de medo. Então, assim, a gente não consegue evitar o medo. O que a gente consegue fazer é se relacionar no dia a dia com ele de forma positiva. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre o processo fisiológico, como o medo se instala no físico, mas o medo, ele traz consequências no físico da gente, tá bom? E aí a gente consegue enfrentar o medo? Isso foi o que eu falei lá no início. A gente consegue enfrentar o medo, gente? O que você acha? Porque todo mundo diz agora aí que a moda é, cara, enfrenta o medo e vai. Ah, vai assim mesmo. Enfrentar o medo. Eu vou dizer para você que essa resposta, ela não é uma resposta de sim ou de não. Na realidade é sim e não. E por que é sim e não? Quando a gente fala de enfrentar o medo, se eu for prudente e relacionar todas as coisas que eu consigo enxergar sobre aquela situação, sobre aquele momento, aí eu consigo ter um enfrentamento com relação ao medo. Porque eu falo assim, eu não vou simplesmente, vai, levanta e vai. Eu vou pensar, vou me levantar, e aí, na sequência, com essas informações que eu lá, como uma pessoa prudente, captei, prospectei, analisei, aí eu consigo ir. Se não, gente, eu não consigo enfrentar esse medo. Como o medo é uma coisa que está relacionada a contexto, gente, eu posso tomar várias ações. Eu posso tomar uma ação paliativa, uma coisa que funcionou naquele momento, posso tomar uma ação meio intempestiva, mas no final das contas, quando o contexto aparece, lá vai de novo eu sentir esse medo. E aí, enfrentar funcionou? Não funcionou tão bem, porque se voltou o contexto, lá estamos nós novamente, né? O que podemos fazer é agir de forma inteligente, gente. Isso que eu gosto da palavra prudência.
ela traz um conteúdo de racionalidade. Porque o medo, quando algo externo se aproxima da gente, e a gente, de alguma forma, tem medo dessa situação, o que acontece? Internamente, eu entro no meu estado emocional. Tá? Eu começo a ter problemas porque eu estou do meu lado emocional. A prudência pede o meu lado racional. E, gente, só entre nós aqui, né? Quando estamos envolvidos emocionalmente em alguma coisa, é mais complicado a gente ser racional, não é não? Uhum. Por isso, no final da nossa live aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode atuar em cima desse momento, tá? Desse momento. A prudência precisa de uma estratégia para poder atuar. E quando você entra no emocional, upa, Lelê, não é assim que funciona, não. O medo, na realidade, gente, ele esconde um profundo desejo de controle. É aqui que o medo começa a fazer uma conexão com a nossa espiritualidade e não de forma, e eu vou usar o termo que eu gosto muito, não de forma saudável, não de forma positiva, forma produtiva, porque assim, a gente deseja ter o controle. Tá? Então, existem situações que estão relacionadas ao nosso espiritual, ao nosso plano espiritual, ao nosso processo espiritual, que a gente quer ter controle. E como a dimensão da espiritualidade é uma coisa maior, é uma coisa bem mais abrangente, vai além da gente, nós somos o ponto focal, mas vai além da gente, a gente quer ter esse controle sobre aqui fora. E, gente, a gente quer ter controle sobre Deus, a gente quer ter controle sobre a vida, a gente quer ter controle sobre os outros. É. Quando eu falo, eu tenho medo que, eu estou falando de futuro, tá, gente? Então, quando eu falo de futuro, é porque eu estou falando de controle. Eu quero que o que vai acontecer lá na frente seja da forma como eu quero. Porque a gente não confia muito nas coisas, não, tá? Uhum. E aí a gente sente medo o dia todo, dos mais variados tipos. Você lembra que a gente não consegue evitar o medo? Pois é. E o medo é interessante porque quando ele se instala, quando ele chega, ele vem de todos os lados, o que acontece? O seu corpo físico, nosso corpo físico, ele disponibiliza uma energia. E para que serve essa energia? Serve para parar você, porque se você continuar, você pode sofrer alguma coisa com relação ao medo. E o mais interessante é que nós estamos vivendo atualmente um certo foco. O que significa isso? Se você está em casa hoje, se você está fazendo o que recomendaram para que a gente fizesse, fique restrito a um espaço e tudo mais, o que acontece? Nos dias normais, você está lá fora, você está cheio de medos. Você vivencia um monte deles, beleza? Então o que acontece? A sua atenção, ela dilui. Ela dilui. Por isso que você não consegue ter muita prudência, tá, gente? Porque a hora é um medo, outro. Hoje nós estamos com isso focado. Nós estamos focados em um medo único. Não que a repercussão seja várias, mas o medo é único. E a gente não sabe lidar muito bem com esse medo único. E isso afeta a nossa espiritualidade. Você lembra que eu falei agora? Sobre a espiritualidade ser uma dimensão muito grande que vai além da gente? Então, isso afeta quando eu foco numa coisa e deixo ela muito grande. Inclusive, para nós, fobia é quando você tem um medo de algo, e você transforma esse algo tão grande, que aí ela se torna uma fobia. Barata não tem boca, gente. Já pensou da onde vem esse medo todo? Então, e o que pode estar acontecendo com você, e isso é muito importante eu estar frisando, é que você hoje pode estar com medo da sua espiritualidade. O problema é que, quando eu falo de medo da espiritualidade, gente, eu estou falando sobre medo de recompensa e punição. Então, se a gente não tem prudência com algumas coisas, a gente toma ações em cima desses medos, os resultados, em geral, não são legais, e a gente está sempre focando naquela puxa, eu vou ser punido ou vou ganhar recompensa?
E aí a gente não dá muito conta disso, não. Exatamente, porque o medo, ele como tem a função de paralisar você, você olha para a sua espiritualidade, que poderia ser a melhor ferramenta para você lidar com esse medo, porque ela trabalha com esse algo mais, esse maior, esse além de você. Como ele te paralisa, você não usa esse recurso. Exatamente, ele paralisa. Então, assim, hoje eu queria mostrar para vocês que o medo, ele pode ser sim positivo quando você usa ele como prudência. Você consegue, através da prudência, olhar para o medo e fazer o quê? Olhar e descobrir o que eu posso fazer com isso de diferente do que eu faço hoje e resolvê-lo. Que é o que eu vou fazer agora para você. Vou te dar uma dica, que na realidade eu chamo de dica, mas no fundo é uma puta de uma estratégia. Estratégia é passo a passo para a gente poder o quê? Ter uma ação de forma racional e de forma mais produtiva. Então vamos lá, gente. O que você vai fazer para poder ter mais prudência ou poder utilizar sua prudência é o seguinte. Quando você se deparar com uma situação de medo, e não interessa quantas, onde e como, você vai anotar o que é. Do que eu estou com medo? Que medo é esse? Anota, gente. Você tem medo de quê? Anota. Isso você pode fazer com as pessoas da sua família, tá? Isso é muito legal, porque às vezes o seu medo também é o medo dela. Eu não vou nem entrar no mérito do porquê, tá, gente? Mas nós vivemos embaixo do mesmo teto, onde as pessoas aprendem com aquilo que a gente faz, tá? Beleza, você anotou qual é o medo que você tem. Tranquilo. Agora você vai fazer o seguinte, cara, você vai pegar esse medo e vai se enfiar onde pode ter informação, seja na internet, nos seus livros, telefonando para um amigo, e você vai aprender o que você puder aprender sobre esse medo. Imagina que você tem medo de ter medo. Você acha que é brincadeira? Não, gente, tem muita gente que tem medo de ter medo. Existe uma lista enorme de medos, tá bom? Mas não imaginar que essa pessoa tem medo de ter medo. Ela vai fazer o seguinte, ela vai procurar informações o suficiente para que ela, no momento desse medo, ela possa ter uma atitude diferente. E uma coisa que eu recomendo bastante para você é o seguinte, vai procurar livro, internet, o Google hoje tem um milhão de toneladas de informações, mas se você puder encontrar alguém que já teve isso, ou que conhece isso, cara, a sua experiência com ele vai ser fantástica. Eu ia falar outra palavra. Mas vai ser fantástica, porque é uma pessoa que já passou pela experiência, é uma pessoa que já se debruçou por esse assunto, já encontrou algumas informações fakes, outras muito boas, e ele sabe te ajudar nesse sentido. Ele vai te potencializar e vai diminuir o tempo do seu aprendizado. Gente, para o medo, dependendo de qual medo, a curva de aprendizado, cara, se você puder diminuir essa curva de aprendizado, fantástico. Mas se não puder, faça no seu tempo. Uma coisa que eu digo para todo mundo, cara, não comece querendo resolver a sua vida 100%. Cara, se você fizer 1% por dia, no final do ano, cara, são 365%. Esse ano seria 366, ano bissexto. Faz ideia do que é mudar 1%, ou olhar para isso 1% por dia? Cara, é o máximo. Aproveite que você agora está um tempinho em casa e as coisas estão mudando, mas se tem um tempinho em casa, aproveita. Olha só, em 15 dias são 15%, gente. Em 100 dias, você terá resolvido 100%. Interessante, hein? Depois do 100%, é só especialização. Falou, gente? Então, assim, o que você vai fazer é anotar qual é o medo. Você vai se debruçar em cima do que medo é esse e vai pegar todas as informações que você puder sobre esse medo. E aí, quando ele se deparar, você vai começar a usar esse conhecimento. Beleza? Mas vai devagar. Fechou? Não tente resolver sua vida em 100% no mesmo estalar de dedos. Beleza? Você não é o gênio da lâmpada, tá? Beleza? Então tá ótimo. Bom, amanhã, o que eu quero falar com você?
Amanhã nós vamos falar sobre ansiedade e medo afetando a nossa espiritualidade. E como isso atua no nosso corpo físico, como que isso cria conexão do físico com o espiritual e como isso repercute na nossa vida no dia a dia, tá, gente? Se eu falei para vocês hoje que você pode ter medo da espiritualidade, muito desse medo está relacionado a efeito físico que esse medo ou essa ansiedade traz para você, tá? A gente foge das coisas que a gente não gosta, isso não tenha nem dúvida. E se você não assistiu às outras lives, tá? Aproveitem e se cadastrem lá no meu canal do YouTube, Marcos Paris, e você vai ver os outros temas referentes à ansiedade, referente ao medo, e aí você, a primeira live fala de forma geral da espiritualidade, e você vai ter mais informações para conectar com as que estão, com as que você pegou hoje aqui, tá bom? Então, esse recado, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma proposta de tema relacionado à espiritualidade, manda para mim. Você tem algumas formas de fazer isso. Você pode mandar via direct no Instagram, Marcos Paris. Você pode fazer no Face, Marcos Paris também. E você pode entrar no meu site, www.coachespiritual.com.br. E lá na página inicial, no final, tem um que a gente chama de Muro das Inquietações. Você pode entrar por lá e dizer para nós o que é que te inquieta. Só fala que você está assistindo as lives para que eu possa colocar o conteúdo aqui, ou a gente discute em box, ou a gente coloca no tema aqui para todo mundo. Mas ajude a gente a preparar o material que você gostaria de estar ouvindo a esse respeito. É muito legal quando você vai num treinamento e você se depara lá com uma informação. Eu estava procurando isso é isso aqui que eu queria. Além de você se relacionar com pessoas que têm a mesma preocupação, a mesma curiosidade, a mesma dúvida, o mesmo problema. Gente, não estamos sozinhos nesse plano. Lembrem-se disso. Beleza? Bom, gente, chegamos ao final. Aí amanhã, dia 26/3. É isso mesmo? Deixa eu só confirmar. Isso, dia 26/3. Eu vou fazer a live no Facebook. Eu encontrei um material muito interessante no YouTube que fala sobre como a mídia mexe com a nossa cabeça e se você não estiver preparado para isso, você engole a informação do jeito que vem. Vem com espinho, vem com escama e a gente consome. E como eu usei a prudência, olha que interessante, como eu usei a prudência para verificar a veracidade daquela informação. Beleza? Então eu espero vocês amanhã, dia 26/3, tá? Às 10 horas, para a nossa próxima live Espiritualidade em Tempos de Crise. Um grande abraço.